Peraí. Vocês estão vendo o primeiro slide? Estamos. Né? Bom dia, pessoal. Então, com grande prazer, né, que dou as boas-vindas aqui a todos vocês, né, nessa manhã, para mais uma live, né, dessa iniciativa de Alcalouros. Hoje é a nossa 7ª semana, e trouxemos aqui mais um tema, né, muito importante, dentro das geociências. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, né, quem acompanhou aqui um pouco da nossa conversa aqui antes, né, então o objetivo dessas lives que a gente está trazendo aqui é trazer diferentes temas dentro das geociências, né, principalmente para os alunos iniciantes, né, embora também tem alguns. Sempre é bom, né, para até os demais alunos conhecer um pouco mais, né, do curso, das diferentes áreas que o profissional, né, da geologia pode atuar. E hoje a nossa convidada é a professora Ana Maciel, né, que veio falar um pouco aqui para a gente sobre hidrogeologia. Antes de mais nada, Ana, gostaria de agradecer, né, você por ter disponibilizado, né, o seu tempo para falar desse assunto, né, de uma área tão importante, né, desafiadora, e que você, com sua bagagem de conhecimento, né, e seguindo nessa área, então vai ser muito importante, né, para o pessoal aqui te ouvir. A Ana, pegar minha colinha aqui, a Ana, ela é professora do curso de Engenharia Geológica do Instituto de Ciência e Tecnologia, da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Ela é geóloga pela Universidade de São Paulo e desenvolveu seu mestrado em Geociências pela mesma universidade, com o tema Modelagem Numérica como ferramenta para a gestão das águas subterrâneas. De 2009 a 2017, desenvolveu atividades de pesquisa e prestação de serviço no Instituto de Pesquisas Tecnológicas, no Laboratório de Recursos Hídricos e Avaliação Geoambiental. Entre 2012 e 2013, participou do Programa de Desenvolvimento e Capacitação no Exterior do IPT, na Universidade de Waterloo, no Canadá, e desde 2018 desenvolve pesquisa de doutorado na Universidade Federal de Ouro Preto, com o tema Águas Subterrâneas e Meios Fraturados. Desde 2015, ela é colaboradora do grupo de traduções dos resumos publicados online na Hydrogeology Journal. Desde 2017, é revisora da Revista Brasileira de Águas Subterrâneas, e da Revista Brasileira de Recursos Hídricos. E em 2020, editora da Revista Geonomos. Né? Desde 2019, é pesquisadora associada do Centro de Pesquisas de Águas Subterrâneas e tem 13 anos de experiência na área de geociências, atuando principalmente na área de recursos hídricos, geologia ambiental e águas subterrâneas. Então, Ana, é com grande prazer, né, que recebemos você aqui, e é isso, para falar um pouquinho aí, né, da hidrogeologia. Obrigada, Alice. Bom dia, pessoal. Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre as águas subterrâneas. Primeiro, eu gostaria de agradecer muito pelo convite, parabenizar pela iniciativa aí da professora Alice, né, em proporcionar essa discussão, principalmente para os novos alunos, trazendo aqui diferentes temas da geologia e, nesses tempos de pandemia, aproveitar essa oportunidade de chamar professores, pesquisadores de diversos locais para levantar essas discussões, né, e poder aqui trocar as experiências. Então, muito obrigada aí pelo convite. Bom, a hidrogeologia, ela é uma área da geologia bastante aplicada, né? O Natan, inclusive, falou na apresentação passada
como é importante a gente, para a geologia econômica, saber um pouco da base da geologia. E a mesma coisa para a hidrogeologia, né? As áreas mais aplicadas necessitam entender um pouco mais da base da geologia. Então, é importante saber da tectônica, da geologia estrutural. Quem vai trabalhar com aquíferos fraturados, eu vou falar aqui um pouquinho sobre isso. É essencial entender geologia estrutural. Da geoquímica, quem vai trabalhar com áreas contaminadas, por exemplo, contaminação de aquíferos, ou a própria entender a qualidade natural das águas subterrâneas, eu preciso entender um pouco da geoquímica, para depois, né, sabendo os tipos de rocha, rocha sedimentar, rocha ígnea, rocha metamórfica, depois eu consigo avaliar, então, o fluxo das águas subterrâneas nas rochas, ou a qualidade dessa água nas rochas, né, hidrogeologia. Então, por isso aqui, lembrar da importância das aulas que vocês tiveram, né, até aqui, a oportunidade de ver até aqui. Bom, daí, pensando no tema, né, falando de geocaloros, eu pensei um tema um pouco mais amplo e que a gente pode trabalhar um pouco a qualidade e a quantidade dos recursos hídricos. Então, tentar trazer aqui um pouquinho para vocês sobre essas duas questões. E é uma área aplicada, né? Quando a gente fala em avaliar as vulnerabilidades dos aquíferos, acaba sendo uma aplicação muito utilizada hoje pelos hidrogeólogos. Então, vamos lá. Para começar, eu pensei aqui em levantar alguns questionamentos com vocês, né? Nada como a gente ter dúvidas. Então, vocês já pararam para pensar como a água está distribuída no planeta? Qual parte será que está disponível para o ser humano, né, que a gente consegue utilizar? Por que é indispensável estudar as águas subterrâneas, né? Porque é indispensável o papel do geólogo, dos hidrogeólogos aí, em estudar as águas subterrâneas. E quando a gente fala de águas subterrâneas, né, o hidrogeólogos, a gente fala muito de aquíferos. Mas o que é um aquífero? Então, a gente vai trabalhar aqui um pouquinho hoje. Será que todo aquífero, ele é vulnerável? E quando eu falo é vulnerável, ele é vulnerável a quê? E para que mapear essa vulnerabilidade? Será que é necessário, é importante? Para que serve? E como que eu vou mapear essa vulnerabilidade? E, por fim, qual o papel, né, de nós, hidrogeólogos, aí nisso? Então, gente, é sobre essas questões que eu vou abordar aqui a apresentação de hoje, tá? Então, vamos por partes, né? Vamos começar aí como a água está distribuída no planeta. Como a gente não pode viajar, né, em tempos de pandemia, a gente viaja pelas fotos. Essa é uma foto da Enseada da Cajaíba, em Paraty, no Rio de Janeiro, um lugar que eu gosto bastante de visitar. E o que eu quero mostrar aqui é que a água está nos mares e oceanos. Existe uma vasta extensão de água salgada que cobre quase 3/4 da superfície da Terra. Então, gente, estima-se que 97% da água no planeta ocorre nos oceanos. Tem muito mais água armazenada nos oceanos por longos períodos de tempo do que ela está se movimentando através do ciclo da água. Então, tem muita água nos oceanos, tem muita água salgada. E o restante, os outros 3%, é água doce. Mas onde que a gente encontra, né, essa água doce? Por exemplo, a gente encontra na atmosfera. A atmosfera, gente, está cheia de água. Diferente dos oceanos, a atmosfera é o caminho. É como se a gente pensasse na estrada para mover a água no planeta. Sempre vai existir água na atmosfera. A gente pode observar as nuvens, né, por exemplo, são visíveis e é onde encontra água, né, na atmosfera. Os processos que vão permitir ter água é a evaporação ou evapotranspiração, né, que retira a água dos rios, dos oceanos e vai para a atmosfera, e o retorno, né, precipitação, que volta em chuva. Se a gente pensar numa escala global, a quantidade de água evaporada é aproximadamente a mesma quantidade de água que retorna para a Terra em precipitação. Mas isso varia geograficamente, né? Não é a água que evapora aqui que vai chover aqui, não, ela está em movimento, isso varia geograficamente.
Então, por exemplo, a água que evapotranspirar na Amazônia pode e vai para outro lugar, vai precipitar em outro local. Vocês já ouviram falar em rios voadores? É exatamente isso, né? Por exemplo, a água evaporada na Amazônia circula e se movimenta na atmosfera e precipita, por exemplo, no Sudeste. Tivemos um evento ano passado, se não me engano, né, que por conta até do desmatamento que teve na Amazônia, teve um reflexo disso na cidade de São Paulo, né, até que o dia virou noite. Então, gente, está circulando, está tudo em movimento. A água também circula. Então, é um dos motivos até de preservar aí as árvores, que elas têm um papel muito importante na evapotranspiração. Ok. E onde mais a gente encontra água? Nas calotas polares. A água é armazenada por longos períodos de tempo no gelo, neve, geleiras, né? Encontramos essas calotas polares nos extremos da Terra, né? Nos polos. Uma curiosidade aí, que se as geleiras derretessem totalmente, os mares se elevariam cerca de 70 metros. Então, é muita água doce que está nas calotas polares. E onde mais? Nos rios, córregos, drenagens, ou seja, os cursos superficiais de água, né? As águas superficiais. Uma das atuais principais fontes de água para o ser humano, né? A água superficial. A influência principal para um rio é a precipitação, que ocorre na bacia hidrográfica. E os rios, eles são muito suscetíveis a essa variação climática. Vocês já pararam para observar, né? Quando chove muito em determinada região, às vezes esse rio se eleva instantaneamente, pode até ocorrer uma inundação. Ou se a gente passa alguns meses, né, principalmente aqui nas regiões norte, nordeste, passa meses sem chover, às vezes esse rio seca. Então ele é muito vulnerável a variações climáticas. Essa foto é um trecho do rio Jequitinhonha, que é um rio muito importante aqui até dá o nome da bacia hidrográfica do Jequitinhonha, os vales do Jequitinhonha. E esse foi um dia de campo que a gente fez para observar alguns trechos do rio, e nesse ponto, inclusive, ele está até assoreado, mas é um rio extremamente importante aqui para a região. Aí, o local dele, né, ele se encontra nessa bacia norte e nordeste do estado de Minas Gerais. Dá até, inclusive, o nome da universidade, Vales do Jequitinhonha, em Mucuri. Onde mais a gente encontra água? Então, na região de lagos. Lagos também fazem parte do curso de água superficial, né? Geralmente são grandes áreas abertas que proporcionam aí mais o armazenamento de água, com velocidade de fluxo menor do que a do rio, né? Se a gente for pensar, comparar um rio e um lago, então ele está lá uma água mais com velocidade menor do que a do rio. Essa foto também aqui de Diamantina, chama Lagoa Azul, no distrito Guinda, é um lugar bem bonito também, nos lagos onde tem água. E por último, não menos importante, pelo contrário, né, as águas subterrâneas, a gente encontra muita água, e é o assunto que a gente vai abordar aqui hoje. Essa é uma foto, gente, de apenas um poço, tá? Um poço tubular perfurado no sistema aquífero Guarani. Esse foi um trabalho que eu participei no IPT, de mapeamento da área de afloramento do sistema aquífero Guarani. E é impressionante, né, como alguns pontos têm muita água. Essa vazão, acho que foi uma das vazões que eu mais vi em um poço. E mais uma foto, né, de águas subterrâneas. Fotos de água subterrânea não me faltam. Esse é um projeto, foi um projeto que a gente trabalhou nos países de língua portuguesa, né? Isso foi na Guiné-Bissau em específico, e eu acho muito, muito interessante, muito bonita essa foto, porque esse poço tinha acabado de ser instalado, e as crianças estavam maravilhadas, né, e curiosas, mas como tem água debaixo da terra? Então, vamos lá, estudar as águas subterrâneas. Então, conhecendo aí onde a gente encontra água, oceanos, atmosfera, rios, lagos, água subterrânea, a gente pode, então, partir para a segunda e terceira questão.
Qual parte está disponível? A gente viu mais ou menos, né, uma porcentagem aí, mas qual parte efetivamente está disponível para o ser humano? E por que é indispensável estudar as águas subterrâneas? Porque a gente precisa dos hidrogeólogos, né, para estudar as águas subterrâneas. Então, a gente viu que a maior parte da água, ela encontra-se nos oceanos. E só 3% é água doce. Mas será que desses 3% está tudo disponível? Não, a grande maioria está nas calotas polares. Então, pois é, gente, é o planeta água, mas assim, disponível mesmo para o ser humano utilizar é 1% dessa água, que está na água superficial e água subterrânea. E desse 1%, acreditem, a grande maioria é água subterrânea, né? O que muita dessa parcela de água disponível para o ser humano encontra-se na água subterrânea. Então, né, só de saber dessa quantidade está aí porque é tão necessário o trabalho dos hidrogeólogos, né, um recurso essencial. Então, se as águas subterrâneas são tão importantes, precisamos dos hidrogeólogos, eles estudam os aquíferos, a gente fala muito de aquíferos. Mas o que é um aquífero? Toda água subterrânea é aquífero? Existe água subterrânea em qualquer lugar? Vai existir aquífero em todo o subsolo? Já pararam para pensar nisso? Então, vamos ver. Antes eu queria divulgar que até a Alice começou a falar no começo, antes da gente começar a apresentação, do projeto Ciência para Quem Precisa, né, idealizado pelo professor Pedro Val, também da UFOP, e lá eu disponibilizei só uma aula sobre o que é aquífero, e também outros 2 assuntos, né, modelagem conceitual e modelagem numérica. Então, aí quem tiver interesse, lá tem outros assuntos também, além de hidrogeologia, então dá uma olhadinha lá E futuramente Pedro Val também vai ser professor de vocês. Então, vamos lá, o que é um aquífero? Para falar de aquíferos, vamos lembrar do ciclo da água, né? Eu abordei aqui os locais onde se encontra a água e sabemos que, na verdade, a água ela é uma só. Ela está em constante movimento, passando por diversas fases, a sólida, líquida, gasosa, envolvendo aí diferentes processos. Vou pegar meu computador. Vocês estão conseguindo ver aqui, né, a canetinha. Quais processos a gente tem? Então, a gente tem evaporação, evapotranspiração, importante papel aí das árvores, né, que são verdadeiras bombas de água, importante para manter o ciclo, né, que retiram a água, então, dos rios, oceanos, passa pela atmosfera, e aí essa água precipita, né, em forma de chuva ou neve, e a hora que encontra no solo, né, na topografia, ela tende a percorrer alguns caminhos, ela vai alimentar os rios, há um escoamento superficial, alimenta os rios e alimenta os mares e oceanos, ou ela pode infiltrar, né, e ocorre também o escoamento subterrâneo. E é com essa infiltração que vai alimentar os nossos aquíferos. E é aqui que entra, né, o estudo dos hidrogeólogos. O grande motor, né, para fazer girar esse ciclo é o sol, a energia solar. Então, do latim, aquífero significa carregar água. É uma formação geológica que ela tem a capacidade de armazenar água e transmitir volumes significativos de água subterrânea. Mas para ser um aquífero, não basta só ter essa formação geológica, ter a capacidade de armazenar e transmitir. Ela tem que ser economicamente viável de extrair. Então, essa é a definição de um aquífero. E aí surge a pergunta, né? Existe água subterrânea em todo o subsolo que a gente pisa? O que vocês acham? Sim, praticamente por onde a gente andar vai ter água subterrânea, né? Vai ter infiltração, pensando lá no ciclo, então provavelmente todo lugar que a gente pisa vai encontrar, se a gente perfurar um poço, a gente pode encontrar uma água subterrânea.
Mas será que existe aquífero em todo o subsolo que a gente pisa? O que vocês acham? Não, não vai ter aquífero em todo o subsolo que a gente pisa. Então, se não é aquífero, como que a gente denomina? Existem, pessoal, outras definições, como aquiclude, aquitarde e aquifúgio, né, que vai diferenciar aí entre os aquíferos, é que é uma formação geológica e as diferentes formas de armazenar e transmitir água. Mas nenhuma dessas é economicamente viável de extrair. Então, isso que é o que diferencia dos aquíferos. O aquiclude, ele é uma formação geológica, né, que tem água armazenada, mas ela não transmite. Como que a gente pode pensar nessa situação, né? Por exemplo, em rochas fraturadas, né? Vamos supor que o fluxo da água ela estava passando por fraturas, mas em uma determinada profundidade aconteceu uma precipitação de algum mineral em uma fratura, que ela estava inclusive conectando outras, e essa fratura que estava conectando, ela acabou como se fosse entupindo, né? Então, ela não passa mais água de um canto para outro. Aqui nessa região, eu posso chamar de um aquiclude. Existe também o aquitarde. O aquitarde também é uma formação geológica que armazena, tem capacidade de armazenar a água, só que diferente do aquiclude, ela consegue transmitir, só que ela transmite muito lentamente, né? A água subterrânea, ela já flui lentamente nos aquíferos, mas no aquitarde, ela flui muito mais lento. Então, isso ocorre, por exemplo, em siltito, argilito, que a gente tem aqueles grãos muito finos, tem poros, porém a conexão é muito mais difícil, então a transmissão é muito mais lenta. Mas eles são importantes para o nosso meio hidrogeológico também. E por último, gente, a gente tem os aquifúgios, né, que são aqueles tipos de rocha, por exemplo, rochas maciças, ígneas, completamente sãs, não tem fratura, os minerais não têm um espaço, geralmente em altas profundidades, então que não vai ter água naqueles pontos. Tá? Então, são esses três tipos. Então, pensando aqui nos aquíferos, né, existem duas formas da gente classificar os aquíferos, em relação à porosidade deles, né, os espaços nas rochas, em relação à geometria e hidráulica. Vamos ver cada um, pensando na porosidade. Então, existem três tipos, né, os aquíferos intergranulares, em que a formação geológica que vai armazenar a água, ela tem característica de porosidade primária. O que é isso, né? Vocês viram aqui um pouco de rochas sedimentares? É que essa rocha, os poros, eles se formam junto com a formação da rocha. Isso é muito comum, então, nas rochas sedimentares, né? Vai ser os aquíferos sedimentares. Existem também os aquíferos fraturados, né, que a formação geológica que está armazenando essa água, ela tem características de porosidade secundária. Então, o que vai diferenciar isso? São os espaços formados depois da formação da rocha. Então, eu preciso de uns esforços tectônicos para formar essas fraturas. Isso é muito comum em rochas ígneas metamórficas. Então, aqui eu chamo dos aquíferos fraturados. E, por fim, existem os aquíferos kársticos, que a formação geológica que está armazenando água tem características de profundidade terciária. Ou seja, os espaços, né, que vai permitir armazenar água nessa rocha, foi formado também posterior à formação da rocha, mas mais do que isso, né, mais do que a gente pensar nas rochas fraturadas, precisa ter uma dissolução do material devido a reações químicas nas rochas solúveis, então formando condutos e cavidades. Esses que são os espaços que a água vai armazenar e transmitir. Então, a dissolução é o principal agente formador desse tipo de aquífero, o aquífero kárstico. Esse caso é muito comum em rochas carbonáticas, tá? Calcário, dolomito, mármore, mas também pode ocorrer em arenitos, quartzitos, karstificados, tá? Então, são esses três tipos que a gente vai sempre trabalhar em hidrogeologia. Vamos olhar um pouco para cada tipo, né? Aqui a gente tem, essa figura ilustra um exemplo de aquífero sedimentar, em que a água se movimenta entre os poros da rocha,
né? Nessa figura aqui eu tenho, a gente tem os grãos, né? Se a água infiltra aqui, ela vai chegar a algum ponto que 100% dos meus poros vão estar preenchidos por água. Então, aqui eu posso encontrar os aquíferos, né? Os aquíferos sedimentares. E uma foto para ilustrar, né? Essa é uma foto do arenito da formação Botucatu, do sistema aquífero Guarani. Estou eu e o Jimenez ali no projeto de mapeamento do sistema aquífero Guarani. Então, ele tem essa cara, né? O Botucatu ele é muito homogêneo, granulometria média, grossa. Ele é uma excelente formação para armazenar, uma formação geológica, né? Para armazenar água. Esse é um afloramento na Castelo Branco, isso no estado de São Paulo. Essa figura já ilustra um exemplo de aquíferos fraturados, né? Então, a água, ela se movimenta por entre as fraturas da rocha, né? Quando eu falo fraturas, pode ser, gente, juntas, que é aquele caso que não tem movimento, né? Não apresenta movimento, ou falhas, que a gente observa o movimento. Então, por isso é muito importante entender da geologia estrutural. E uma curiosidade, né, terrenos cristalinos, que ocorrem bastante aquíferos fraturados, eles chegam a aproximadamente 35% do território brasileiro. Tá? Aí são exemplos de rochas fraturadas, né? Vamos viajar, então, para cachoeiras. Eu peguei aqui duas fotos de duas cachoeiras bem bonitas aqui de Diamantina, Minas Gerais. A Cachoeira do Bambá, então a gente observa ali várias fraturas horizontais, né? E a Cachoeira do Tombo, olha que interessante aqui essa junta, aqui eu tirei uma foto no período seco, e a gente observa que bem nessa fratura, nessa junta, está circulando a água. Essa é uma outra foto que eu gosto muito, né? Ela é muito didática, porque no período de inverno no Canadá, aqui em Niagara Falls, e a gente pode observar, né? A hora que a água passa ali pela fratura, congelou, então ficou o caminho. Então a água ela vai passar por onde há espaços, né? Ela procura o caminho mais fácil para ela passar. Então, no caso de rochas fraturadas, vai ser entre as fraturas. E por último, gente, essa figura ilustra um exemplo de aquífero kárstico, né, onde a água se movimenta, então, nos condutos. A gente pode observar aqui alguns, né, onde tem água, nos condutos, por conta da dissolução da rocha, né. E uma curiosidade aí, terrenos kársticos correspondem de 5 a 7% da superfície do território brasileiro. Né? E eu peguei essa foto aqui de uma caverna, a Gruta do Janelão, no Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, e é um importante patrimônio espeleológico, né, no norte de Minas Gerais. Essa foto e texto é da geóloga Bárbara Zambelli, contemporânea de vocês aí da UFOP, da graduação da UFOP. Ela, junto com outras geocientistas, criaram o canal da revista Ponte. Então, essa é uma foto de um texto da revista Ponte, né, tirei de lá. Inclusive, nesse texto, ela fala sobre o risco da proteção das cavernas. Até tirei um trechinho, né? Se não existem duas cavernas iguais, por que todas devem ser analisadas e preservadas da mesma maneira? Aí, na sequência, ela fala que não devem ser avaliadas da mesma maneira. Então, da mesma forma que eu vou apresentar as vulnerabilidades dos aquíferos, né? Os aquíferos são diferentes. Eu tenho aquífero sedimentar, aquífero fraturado, aquífero kárstico. Será que vão ser analisados da mesma maneira? Né? Então, fica aí mais uma foto para a gente viajar aí. Cavernas do Peruaçu é um exemplo de aquífero kárstico. Então, gente, quando vamos analisar aí uma área, é possível encontrar os diferentes tipos de aquífero. E também os não aquíferos, né? Se a gente pegar uma seção geológica, no curso, vocês vão, né? Depois, entrou no curso de geologia, a gente vai fazer muita seção geológica. E então, nessa seção, a gente pode observar águas superficiais, né? Aqui tem um rio. E a água subterrânea, aqui tracejado azul, tem o meu nível da água. Que está circulando em diferentes maneiras, diferentes quantidades, em tempos distintos, em cada tipo de rocha. Então, aqui eu vou ter um arenito, um aluvião, um basalto, um calcário,
granito e gneiss. Então, a rocha ela vai circular em cada formação aqui, vai armazenar e transmitir de maneira diferente. Por isso é importante, né, é bom estudar e compreender cada um para os diferentes desafios, né, que o hidrogeólogo vai encontrar. Agora, outra maneira de classificar os aquíferos é com a geometria hidráulica. Se avaliarmos a geometria hidráulica, a gente pode classificar os aquíferos livre e confinado, são dois tipos principais, né? Há outros tipos que vão ser variações desse, por exemplo, o aquífero suspenso, que não deixa de ser um aquífero livre, mas ele está acima do aquífero livre. E pode ocorrer também um aquífero semi-confinado, que ele tem as características um pouco dos dois, livre e confinado. Mas vamos olhar uma figura aí para explicar melhor os aquíferos livres e confinados, né? Nessa seçãozinha, a gente pode até observar aqui, né, essa camada tem uma formação geológica, pode ser caracterizada como um aquífero livre. Então, a gente observa o nível da água dele. Aqui, se a gente perfura um poço nesse aquífero, né, eu vou encontrar o nível da água, esse aqui é um poço comum, vai ser o nível freático. Então, o aquífero livre, ele está sob pressão atmosférica. Mas se eu for descendo, né, fazendo uma sondagem aqui, encontro outro tipo de solo, tá vendo essas duas camadinhas aqui da mesma cor? Contornando aqui essa camada mais azul. Se ela for um aquitard, ou seja, armazena a água, mas transmite de maneira muito lenta, ela pode confinar uma outra camada. Esse aqui podemos falar sobre o exemplo do sistema aquífero Guarani. Ele encontra-se aflorando aqui nessa região, em uma determinada área, que permite nessa região a recarga, né, pela superfície, e nessa outra região ele está confinado. Então, ele está sob uma pressão muito maior do que a pressão atmosférica. E quando eu perfuro um poço nesse aquífero, pode ser, né, por conta da pressão, o nível da água desse poço ele vai estar, às vezes, mais alto que o nível freático, por conta desse confinamento, dessa pressão. Então, existem esses dois tipos, né, o aquífero livre e o aquífero confinado. Então, conhecendo aí os tipos de aquíferos sedimentares, aquíferos fraturados, porosidade secundária, aquíferos kársticos, porosidade terciária, devido à dissolução, e os aquíferos livres e confinados, nós podemos começar a avaliar as vulnerabilidades e responder algumas dessas questões, né? Será que todo aquífero é vulnerável? E vulnerável a quê, né? Até lembrando lá a questão das cavernas. Se não é igual, então provavelmente, né, vai ser vulnerável de maneiras diferentes. Então, só de entender essas diferenças de aquífero, a gente já começa a perceber que existem vulnerabilidades diferentes. Né? Então, vamos lá. Pensando aí no conceito, né? O que quer dizer vulnerabilidade? Vulnerabilidade, gente, é o grau de proteção natural, né, ou seja, uma sensibilidade, uma possibilidade do aquífero a algo. A gente pode fazer até um paralelo aqui à Covid, né, que a gente está vivendo bastante. Todos nós podemos pegar aí o vírus, mas a gente sabe que tem pessoas que são mais propensas, são mais vulneráveis, por exemplo, idosos, pessoas com imunidade mais baixa. Então, assim é como o sistema hidrogeológico, tem aquíferos mais vulneráveis que outros. Mas a gente avalia aquíferos, né, a vulnerabilidade a quê? Tem aquíferos que são mais vulneráveis a contaminar, então vulnerabilidade a uma contaminação, por exemplo, ou a ocorrer um problema geotécnico. Ou a gente pode até pensar numa escassez hídrica, né? Tanto qualidade como quantidade, ou até mesmo uma intrusão salina. Um aquífero ele pode ser mais vulnerável a outro a ter uma intrusão salina. Então, a vulnerabilidade, ela é uma consequência natural do meio físico, semelhante aí à suscetibilidade. Mas a suscetibilidade, ela é sobre a ocorrência de um evento. Por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar aí sobre mapas de suscetibilidade a movimento de massa, deslizamento, isso é um evento. Nos aquíferos, os processos eles são muito lentos.
Então, a gente não avalia a possibilidade de ocorrer um evento, não é uma coisa fácil, esporádica, assim, de se avaliar. Então, a gente avalia a vulnerabilidade dos aquíferos. E é diferente quando envolve aí, gente, uma interferência antrópica, né, como o perigo, o risco ou o desastre geológico. O desastre geológico, ele pode ser natural, né, como uma erupção vulcânica, um terremoto, ou até mesmo um deslizamento. Mas em deslizamentos, em inundações, por exemplo, que acontece muito aqui no Brasil, geralmente tem um fator antrópico, que vai acelerar esse processo, né, vai provocar esse processo. Já o risco, vocês já ouviram falar, se não ouviram, vocês vão ouvir falar ainda na geologia, sobre áreas de risco, né? O geólogo trabalha bastante também nessa área. Envolve, nesse caso, a área de risco, envolve a consequência social, envolve o ser humano aí. Podemos também fazer um paralelo com o que a gente está vivendo hoje, né, com a pandemia. Tem pessoas que são mais suscetíveis, mais vulneráveis a contrair um vírus. Mas se essa pessoa tomar todos os cuidados, na higiene, não sair de casa, apesar dela ser vulnerável, ela vai ter um risco baixo, né? Diferente, às vezes, uma pessoa que não é vulnerável, mas está viajando, está fazendo churrasco, não está usando máscara, então pode ser que ela tenha um risco maior de se contaminar. Assim também é, né, na geologia, no meio físico. Essa situação, então, que avalia a propensão mais um risco estar exposto nos aquíferos, a gente chama de perigo. Por exemplo, um perigo de um aquífero à contaminação. Daí a gente vai avaliar tanto a vulnerabilidade natural do aquífero, como, por exemplo, o uso e ocupação do solo, né? O que está em cima desse aquífero? Uma mineração, uma indústria. Então, isso é a avaliação do perigo. Essas questões envolvem, né, o conhecimento do meio físico e também interferência antrópica. Além disso, também envolve uma questão de escala, tá, gente? Quando a gente avalia vulnerabilidade, suscetibilidade, são áreas mais regionais. Perigo, risco, desastre, a gente precisa de mais detalhes, tá? Uma escala maior. E aí fica a pergunta, né? Todo aquífero é vulnerável? Sim, mas como a gente viu, né, ele vai ser em diferentes graus. A gente precisa conhecer e caracterizar esses aquíferos. Se a gente voltar naquela sessão, vamos pegar de novo aquela sessão que eu apresentei antes, a gente observou, né, diferentes formações geológicas, diferentes tipos de rocha aqui, e um rio. Vamos primeiro começar com água superficial e subterrânea. Lembra que no começo eu falei que as águas superficiais, elas são mais vulneráveis que as águas subterrâneas? Por exemplo, a variação climática, né? Se chove muito instantaneamente, às vezes o rio vai inundar. Ou se tem uma seca, o rio vai secar, o aquífero já não. Então, o rio, ele é mais vulnerável às intempéries, né? A variação do clima. E a contaminação também, a velocidade do rio, ela é rápida, ela espalha mais rápido, né? Se eu tiver uma ocupação aqui, ela vai chegar primeiro, às vezes, no rio do que no aquífero. E a área de contaminação vai ser maior no rio do que no aquífero. Então, se eu pensar em água superficial e subterrânea, a vulnerabilidade vai ser maior na água superficial. E aí, vamos analisar a figura, agora pensando nos aquíferos, né? Vamos supor que eu tenho arenito, aluvião, então posso juntar as duas coisas aqui no ambiente de aquífero sedimentar, e eu tenho aqui os basaltos, né? Vamos supor que eles estão um pouco fraturados, e na verdade eles devem até estar confinando esse calcário nesses dois extremos, né? Então, confinando aqui o calcário. E o calcário é um bom aquífero, eu tenho meu aquífero 2 aqui. Na base, meu embasamento vai ter o granito e o gneiss. Eles podem ter algumas fraturas, mas não vão, como está muito profundo, né? Nesse caso, a gente não vai ter um aquífero. Então, basicamente, a gente tem dois aquíferos, o aquífero 1 e o aquífero 2, e temos um confinamento aqui do aquífero 2. Quem será que vai estar mais vulnerável, por exemplo, a uma contaminação, né? Vai ser o aquífero sedimentar livre. Se eu tiver uma contaminação aqui, vai chegar primeiro nesse tipo de aquífero. E depois, será que vai ser mais fácil entrar no aquífero livre kárstico ou no confinado? No livre, porque o confinado,
né, ele vai estar sendo protegido por essa formação geológica. Então, só da gente observar esses diferentes aquíferos, essas diferentes formações, características geológicas, eu já consigo ter uma noção de graus diferentes de vulnerabilidade. E para que mapear, né, a vulnerabilidade? Como que a gente vai mapear isso? Então, por que é importante mapear a vulnerabilidade natural de um aquífero? Isso permite um gestor de um recurso hídrico a tomar decisões, né, tais como a gente pode orientar a alocação de poços, perfuração de poços futuros, delimitar áreas de proteção. Será que eu tenho que delimitar alguma área de proteção em cima do sistema aquífero Guarani, por exemplo? Medidas de prevenção de contaminação, por exemplo, um município, onde que eu vou alocar um aterro sanitário? Onde que eu vou alocar uma indústria ou uma mineração, né? Orientar, então, um reordenamento territorial, orientar o uso e ocupação do solo. Então, é importante, se o hidrogeólogo, né, dá essa resposta, vulnerabilidade de aquíferos, a gente consegue fazer uma gestão. A gente tem boas respostas aí, economizar. Então, e qual é o papel, né, dos hidrogeólogos nisso? Tá certo aí que alguns precisam sambar mais que outros, mas o importante é que o desafio tá aí, né? E ter novos desafios é muito bom. É o que nos motiva a estudar, pesquisar e fazer ciência. Tem um enorme valor. Cada dia mais a gente vê como é importante, né, fazer ciência para a sociedade. Então, muito bons os desafios e vamos lá. Como mapear, né, a vulnerabilidade natural de um aquífero? Bom, já que a gente analisa o meio físico, vários fatores podem ser importantes aí, como a precipitação, a recarga do aquífero, né, a chuva. Ou declividade de um terreno, será que, né, pensando na infiltração, escoamento, terrenos muito íngremes, a água provavelmente vai escoar mais do que ter facilidade de infiltrar. Então, será que terrenos menos íngremes têm uma facilidade de infiltrar? Então, tudo isso a gente avalia. O tipo de solo, né, um solo muito espesso ou um solo pouco espesso. O tipo de aquífero, né, a gente vê aquífero sedimentar, fraturado, kárstico, aquífero livre, aquífero confinado. Os dados hidrogeológicos, isso aí vocês vão aprender mais para frente, né, os parâmetros hidráulicos, aí tem condutividade, transmissividade, enfim, a litologia, né, a espessura do meu aquífero, a estrutura, potenciometria, vegetação, enfim, são muitos fatores físicos que acabam sendo importantes a gente analisar para a vulnerabilidade. Mas como a gente organizar, né, tudo isso? Existem muitos métodos, tá, para avaliar a vulnerabilidade. O mais comum que é utilizado é a superposição de índices. Então, a gente avalia aí se tem algum fator mais importante, isso vai depender do meu objetivo de trabalho. Eu quero para avaliar a contaminação, ou eu quero avaliar uma escassez hídrica, e vai depender do meu objetivo. O que eu vou dar mais, que fator que vai ser mais importante para eu estudar para atingir essa minha dúvida, essa minha questão, meu objetivo. Vai depender da escala do meu trabalho, se é uma escala regional, se é uma escala de muito detalhe, e o meu tipo de aquífero. Então, a gente avalia aí várias parâmetros, né? Por exemplo, mapa de declividade, mapa geológico, mapa potenciométrico, mapa de recarga, parâmetros hidrogeológicos. Então, a gente faz essa superposição desses índices. Mas, ok, a gente precisa, né, desenvolver um método. Que parâmetro que a gente vai usar? Como a gente vai usar? Quem vai vir primeiro que quem? Que peso eu vou dar para um parâmetro ou outro? Então, a gente precisa aí de métodos. Existem já alguns autores que já desenvolveram, né, alguns tipos de método pensando na vulnerabilidade do aquífero à contaminação. Um que é muito utilizado é o método GODE, que ele avalia aí para mais escalas regionais, para qualquer tipo de aquífero,
e ele avalia aí o grau de confinamento, ou seja, se tem um aquífero livre, confinado, semi-confinado, suspenso, a ocorrência da cobertura, né, a litologia, né, aquífero fraturado, sedimentar, kárstico, carbonático, enfim, e a distância do nível da água, então o potenciométrico. Esse é o método GOD. Existem outros, ZKV, o Gaudit. O Gaudit também pode ser utilizado em geral, para os aquíferos, só que o objetivo dele é específico para analisar a intrusão salina. Então, por exemplo, eu vou ter um índice, né, que é a distância da minha costa com o mar. E a intrusão salina ocorre, né, principalmente nas áreas litorâneas, então esse é um fator mais importante para analisar. Então, por isso foi desenvolvido um outro método. E o EPIC, né, esse é muito utilizado em aquíferos kársticos, porque ele avalia, né, as feições carbonáticas, infiltração, enfim, características voltadas para o aquífero kárstico. Então, já existem alguns métodos para avaliar a vulnerabilidade à contaminação dos aquíferos. Para exemplificar e para fechar aqui para vocês, eu trouxe 2 estudos de caso, tá? Um falando mais da qualidade da água, especificamente vou falar um trabalho aqui do Sistema Aquífero Guarani, área de afloramento no estado de São Paulo. Em relação à quantidade, o aquífero, um estudo feito por um também contemporâneo de vocês aí da UFOP, vou falar com calma aí, que é um estudo feito no aquífero Sete Lagoas, aqui em Minas Gerais, tá? Então, vamos começar aí pela qualidade. O primeiro projeto, né, o primeiro estudo de caso que eu vou apresentar aqui, foi realizado na área de afloramento do Sistema Aquífero Guarani, no estado de São Paulo, e o objetivo era elaborar, né, um plano de desenvolvimento de proteção ambiental. Por que, né, que a gente tinha que pensar em proteção ambiental na área de afloramento do Guarani? Porque o Sistema Aquífero Guarani, ele é o maior reservatório de águas aí para o estado de São Paulo, e até do Brasil, né? E ele é um aquífero estratégico, tem bastante água e muita gente depende das águas subterrâneas do aquífero Guarani. Só para vocês terem uma noção, né, ele se localiza em 4 países, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Dentro do Brasil, ele ocorre em 8 estados, e aí no estado de São Paulo, ele tem essa porção aqui em verde claro, que é a área de afloramento, e todo esse azul aqui, a oeste do estado, esse azul, ele está confinado pelo basalto, Serra Geral, né, e acima ainda tem a bacia Bauru, o sistema aquífero Bauru. Então, essa pequena porção aqui é a área de afloramento do sistema Guarani. Lembra onde, quando eu mostrei aquela seçãozinha, né, onde vai ter a recarga mais fácil, onde que recarrega facilmente aqui o aquífero. E ele ocorre aí mais ou menos 105 municípios, tem muitos municípios que dependem 100% da água do sistema aquífero Guarani, e a utilização, ela é crescente dessa água, né, então, por isso, o Estado viu que era importante fazer uma análise, um estudo, um mapeamento dessa área de afloramento e verificar, será que a gente tem que proteger algumas áreas, dar mais atenção a algumas áreas em termos de proteção, né, em termos de até contaminação? Então, foram aí que fizemos esse mapeamento da área de afloramento do Guarani, mas o projeto ele envolveu bastante coisa, né? Então, meio físico, socioeconômico, uma informação essencial, muito importante aí para quem vai trabalhar com aquíferos, é o dado do poço, cadastro de poço, avaliar disponibilidade, quantidade, e dos resultados foi chegar à zona de vulnerabilidade natural à contaminação dessa área de afloramento do Guarani. Tá? E o objetivo final, como eu falei, é diretrizes para a proteção da área. Então, como que a gente fez isso? Né? Eu já mostrei para vocês aí a cara do sistema aquífero Guarani, né? A formação Botucatu, Piramboia. A informação de poço ela é essencial para qualquer estudo de hidrogeologia, né? Então, a gente tem que ir lá medir nível d'água, medir concentração, qualidade, fazer monitoramento.
Então, a gente chegou, né, à conclusão que o método GOD seria o ideal para esse tipo de objetivo, para esse tipo de escala. Tá? A escala que a gente trabalhou foi 1 para 250 mil, né? Imagina pegando 105 municípios. E esse método, né, como eu falei para vocês, ele avalia, então, o grau de confinamento, a ocorrência do estrato de cobertura, né, os tipos de rocha, litologia e o nível d'água. E aí, quando a gente pegou, né, as formações, deu peso para cada parâmetro, para cada fator, a gente cruzou essas informações, tá? E chegamos a um valor em geoprocessamento, né? Hidrogeologia também trabalha muito com geoprocessamento. A gente consegue avaliar esses índices, intercalar, multiplicar esses fatores, e a gente chegou no mapa, o mapa de vulnerabilidade natural do sistema aquífero Guarani à contaminação. Então, tem essa cara o mapa. As cores mais fortes são as áreas com maior vulnerabilidade. Então, se a gente entrega isso para os municípios, eles já conseguem ordenar o território, né? Falar, opa, tem tais áreas que eu preciso o quê? Estudar melhor, detalhar melhor. Não significa que nessa área eu não posso alocar um determinado tipo de uso, mas eu consigo pelo menos orientar o município ao que ele deve fazer com aquela área, que aquela área é importante proteger para o sistema aquífero Guarani, para a gente conseguir ter água de qualidade, né, para abastecimento público. Então, já é um ótimo resultado. Para continuar, né, esse projeto, além de avaliar a vulnerabilidade natural, nós também avaliamos uso e ocupação já existentes, hoje, né, ali na área do aquífero Guarani, e a gente conseguiu avaliar o perigo de contaminação, né, a gente conseguiu avaliar as duas coisas. Mas quem tiver curiosidade, aí saiu uma publicação, um livrinho bastante didático, e ele é disponível gratuitamente, tá? Tem aqui Sistema Aquífero Guarani, é só baixar na internet, no site, acho que do Instituto Geológico, também foi parceiro desse projeto. Tem artigos também, quem tiver mais curiosidade pode dar uma olhada, tá? E foi esse projeto para falar da vulnerabilidade natural à contaminação. Agora vamos falar sobre um outro projeto, né, em relação à quantidade. Então, da parte de quantidade da água, eu gostaria aqui de falar do recente trabalho de mestrado do Rafael Gomes, que é contemporâneo aí de vocês na graduação aí da UFOP. Ele fez o mestrado com o professor Paulo Galvão e eu orientei. Então, hoje ele é hidrogeólogo da Water Service Technology e o artigo ele foi recém-aceito na Hydrological Science Journal, tá aqui. E o artigo, ele fala da potencialidade de água subterrânea em áreas kársticas no centro urbano de Sete Lagoas. Sete Lagoas fica aqui, em Minas Gerais, está entre Diamantina e Ouro Preto aqui, está a 70 quilômetros a norte de Belo Horizonte. Geologicamente, ele localiza-se no extremo sudeste do Craton São Francisco, é uma região caracterizada pelo Grupo Bambuí, né, a base é a formação Sete Lagoas e Serra de Santa Helena, da base para o topo, né? A formação Sete Lagoas, ela está subdividida em dois membros. Se vocês olharem aqui, azul escuro, essas manchas aqui, azul escuro e azul claro, né? São os membros Pedro Leopoldo e membro Lagoa Santa, né? Tem calcilutitos, dolomitos, calcarinitos na Lagoa Santa. E por cima, a gente tem os sedimentos inconsolidados, tá? Do Cenozoico, aqui em amarelinho claro. Esse aqui em laranja tá a Serra de Santa Helena. Então, os terrenos kársticos da formação Sete Lagoas apresentam um aquífero bom. Porém, né, com a rápida urbanização, sem uma gestão muito adequada, poços começaram a secar e novas perfurações que foram feitas apresentavam-se secas. Então, em alguns lugares, com alta concentração de poços, estava com indício até de superexplotação. O que é superexplotação? Né? Quando eu extraio muito mais água do que recarrega, só que, inclusive, apresenta algum dano para o meio. Então, por isso foi a importância do estudo. Mesmo o aquífero sendo bom, como o aquífero Sete Lagoas, o aquífero kárstico, né, de Sete Lagoas, sendo bom, sendo produtivo,
ele é vulnerável, ele pode ser vulnerável ao estresse hídrico, em diferentes locais, em diferentes graus, então é preciso conhecer, é preciso mapear os aquíferos e fazer uma adequada gestão das águas. E aí o papel, né, dos hidrogeólogos é fundamental nessa questão. Essa é uma seção, então, só para a gente olhar em seção, né, aquele mapa, aqui eu peguei do trabalho do Galvão, do Paulo Galvão. Em seção, então, a gente vai ter aqui o embasamento, né, esse em rosinha, em cinza, azul, vai estar o Sete Lagoas, o aquífero kárstico Sete Lagoas. Em laranjinha, a Serra de Santa Helena, e muitas vezes elas comportam aqui como Aquitarde. E aqui em amarelinho, né, os sedimentos inconsolidados. Então, a gente tem aí 4 unidades hidroestratigráficas. O aquífero fraturado aqui na base, no embasamento. O aquífero Sete Lagoas, que é o kárstico. O aquitar de Serra de Santa Helena. E o aquífero sedimentar cenozoico. Tá? Nesse estudo, o objetivo foi avaliar, então, o contrário. Em vez da vulnerabilidade, né, focar na potencialidade hídrica. Desenvolver um método para avaliar essa potencialidade hídrica em terrenos kársticos e um mapa que indica essas áreas, mas, consequentemente, né, ele acaba indicando áreas menos produtivas e mais vulneráveis. Como que foi feito isso? Primeiro, estuda o aquífero, monta um modelo conceitual de fluxo das águas subterrâneas por meio de trabalho de campo, realização de ensaios em poços, sensoriamento remoto, análise geofísica, monta um modelo geológico 3D, né? Esse daqui é o modelo que o Rafael montou aqui no Geomodeling. E aí percebeu-se, né, para atingir esse objetivo, percebeu-se que 4 fatores são mais importantes para essa análise. Como a densidade de lineamentos, né, quando a gente trabalha com aquíferos kársticos e que tem muitas fraturas, né, que permitem a percolação da água e depois a dissolução, é importante a gente entender de alguma forma da estrutural. Então, os lineamentos estruturais vão indicar alguns caminhos preferenciais de água. Então, esse é um fator importante. A densidade de formas kársticas, as zonas karstificadas e também a recarga. Então, foi cada um dos parâmetros que foram analisados, né? Quem tiver curiosidade aí para saber mais sobre cada parâmetro, como chegou, como que traçou os lineamentos, que método usou, né, podem me perguntar, e também tem um artigo que está fresquinho aí, saindo para a nossa análise. E aí, com a análise integrada desses fatores, né, que a gente viu, foi possível, então, desenvolver, chegar ao resultado do mapa de potencialidade das águas subterrâneas, do aquífero kárstico Sete Lagoas. Então, indicou essas áreas mais escuras possuem um menor grau de potencialidade, então são, às vezes, mais vulneráveis a ocorrer um estresse hídrico. E as cores mais claras, né, aqui amarelinho e até verde, áreas mais produtivas. O resultado, né, esse resultado final foi validado, comparado com alguns parâmetros hidrogeológicos, né, de poços, e percebeu-se que essas áreas ocorrem, né, mais na área central do município e no contato calcário com sedimento. Então é isso, pessoal. A gente viu aí os tipos de aquíferos, aquífero sedimentar, fraturado, kárstico, livre, confinado. Por que é importante avaliar essa vulnerabilidade? Quais são os tipos de vulnerabilidade? Né? Quem é mais vulnerável a quem? Onde ocorre a água? Então, recapitulando, né, vulnerabilidade é o grau de proteção natural, né, possibilidade do aquífero a algo, e a vulnerabilidade ela pode ser a vulnerabilidade à contaminação, a uma escassez hídrica, a um problema geotécnico, a uma intrusão salina. Então, para que, né, fazer esse estudo? É um facilitador à tomada de decisão, ajuda quem for um gestor hídrico, né, auxilia isso na análise. As principais variáveis, né, que avalia a declividade do terreno, espessura, tipo de solo, tipo de aquífero, parâmetros hidrogeológicos, né, condutividade hidráulica, a litologia, os lineamentos estruturais, né, profundidade. O método mais utilizado hoje é o da superposição dos índices, né, que a gente viu.
A gente viu aqui os 2 estudos de caso, o GOD, né, do Sistema Aquífero Guarani, e o outro desenvolvido por aquele artigo, né, do Rafael Gomes. Então, né, tá aí GOD, DRASTIC, EPIC, COP, enfim. Deve analisar como que a gente deve escolher os métodos, né, analisando o meu objetivo, a minha escala de trabalho e o tipo de aquífero que eu estou trabalhando. Então, estão aí algumas referências utilizadas aqui nessa apresentação de hoje. Pessoal, quem quiser, quem se interessar aí por águas subterrâneas, hidrogeologia, tem 3 referências muito boas e estão em português. É o livro da CPRM, Hidrogeologia, a terceira edição de 2008, tá bem completo. O livro do Bob Clear, Águas Subterrâneas, na verdade é um capítulo, tá, dentro desse livro, que fala tudo sobre águas subterrâneas. E o Freeze and Cherry, também outro clássico aí, na verdade, a Groundwater, né, de 79, esse livro, e ele foi traduzido em 2018 para o português, em várias outras línguas, então está sendo divulgado. É um livro, inclusive, dá para baixar. Todos esses a gente consegue gratuitamente na internet, tá? E é isso, obrigada. Fico aqui à disposição. Quem tiver dúvidas. Muito obrigada. E Ana, nossa, eu que agradeço, né? A gente que agradece pela excelente palestra, né? Muito didática, trouxe muito conhecimento aqui, né? Eu, particularmente, aprendi muito. Antes de fazer, tem uma pergunta aqui, o pessoal está te parabenizando também. Antes de fazer uma pergunta, eu queria até dar falar, né, meu primeiro contato com a hidrogeologia foi no primeiro período de geologia. Por acaso, eu até me lembrei aqui, eu vou contar, mas por uma particularidade. Quando eu comecei a fazer o curso, meu irmão também fazia, ele formou aqui, engenharia geológica. E quando eu entrei, ele estava no 7º período, e fazia hidrogeologia, porque, né, hidrogeologia é uma matéria mais aplicada, então tá mais final. E quando eu entrei, a gente, né, fui morar com ele, e ele fazendo hidrogeologia, e ele estava, assim, fascinado. Ele, nossa, já escolhi, é a área que eu vou seguir na minha carreira. E aí eu sempre lembro disso. E quando eu fui fazer, né, quando eu fui estudar, eu ficava com isso, nossa, é muito legal, né, muito legal. Tal. Acabou que depois de outro, né? Acabou que depois eu segui outra área, tal. Eu fui para academia também, mas ele seguiu, né, a parte de hidrogeologia e geotecnia. Então eu lembro dele assim fascinado quando ele teve esse contato. Então é interessante isso aqui também, né, porque é uma oportunidade de muitos aqui de já ter esse contato já no início, coisa que, por exemplo, naquele momento eu tive só na disciplina, né? Dele e de estar falando, e assim, é muito interessante. Isso, e assim, tudo que, né, que você apresentou aqui é uma área muito importante, né, dentro da área, uma área, né, que é aplicada, igual né, os meninos aqui pôde ver, né, isso, e é isso, né. Deixa eu só fazer aqui a pergunta. O Fernando Acre, ele escreveu assim, para fazer esse mapeamento do subsolo do aquífero, aí ele colocou, é feito somente através da coleta de amostras do solo durante a perfuração do poço, ou pode ser usado a técnica dos geofones, utilizados na geofísica. Me refiro principalmente às áreas mais profundas. Exemplo da foto ilustrada na apresentação, identificação do basalto, guinais, que você apresentou aí. Legal, boa pergunta. Fernando, né? Especificamente, eu não conheço esse método do geofone, mas para fazer um mapeamento hidrogeológico, né, quando tem formações mais profundas, a gente precisa, assim, primeiro é o mapeamento, afloramento, né, fazer um mapeamento geológico. Mas sondagens são muito importantes, mas quando a gente não tem, a gente utiliza, assim, muitas ferramentas geofísicas,
para auxiliar nessa interpretação, né, do tipo de rocha que tem ali embaixo. Então, a geofísica, com certeza, é uma ferramenta que a hidrogeologia usa bastante, mas eu não descarto, né, o mapeamento geológico, a informação de sondagem, de poço, acho que é tudo que a gente vai casando nessas informações. Quanto mais informação a gente consegue obter, o resultado melhor a gente vai ter, né? É isso mesmo. E como você disse também, né, uma coisa assim, importante destacar que é essa questão da base também, né, o tanto que é importante para quando chegar nessas áreas, né, que são mais aplicadas, porque vai montando como se fosse um quebra-cabeça, né? Então, a parte, né, da caracterização das rochas, da geologia estrutural, né, aí depois a própria geofísica, então vai casando tudo mesmo, né, para até aplicar, então é muito importante. Sim, até, né, por isso que você até deixou mais para o final, né, que a geologia básica, ela é essencial, né, para a gente entender o tipo de rocha, como que forma, geologia estrutural, gente, quem vai trabalhar com aquíferos fraturados é o meu doutorado, eu estou relembrando aí muita coisa e como é essencial você entender os esforços, a deformação, tensão, muito, muito importante, geologia estrutural para aquíferos fraturados. Geoquímica, quem quer trabalhar com aquíferos contaminados, nossa, entender de química essa base é essencial. É isso aí. Ana, mas então é isso, a gente, né, o pessoal aqui também está te parabenizando e te parabenizo também e agradeço mais uma vez, né, muito, muito obrigada por ter aceitado, né, o convite, é muito importante aqui, você, né, trazer para a gente todo esse conhecimento, essa bagagem, essa sua experiência, né, foi muito bom, muito boa mesmo. Muito obrigada. Obrigada, Alice, obrigada, pessoal. Qualquer dúvida, também estou à disposição, tem meu contato, vocês podem entrar em contato aí. Tá, joia. Então, um abraço. Abraço, tchau, tchau. Gente, muito obrigada aí a participação de todos, né? Fiquem bem aí, se cuidem até a próxima semana. A próxima semana a live vai ser na quinta-feira, tá? E o tema vai ser sobre geologia de engenharia, né? Geotecnia. Então é isso. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.